trabalhando todo dia, entendeu? Se dedicando e sempre querendo melhorar. E isso que fez o Nenê permanecer todo esse tempo. Mas você ali, persistente e insistente no que você quer, no objetivo, sonho, principalmente com um troféu desse, né? Eu acho que é magnífico. Em celebração aos 75 anos da Liga, a NBA Brasil traz para você o terceiro episódio de uma série especial de 6 sobre a história do Brasil na NBA. Infiltração para dentro do garrafão, para 2 pontos. Enquanto Nenê e Leandrinho já davam flashes de seus talentos em Denver e Phoenix, e Alex tinha trocado os Spurs pelos Hornets, outro brasileiro foi draftado em 2004, além de Rafael Araújo. The Orlando Magic select Anderson Varejão from Brazil. E a primeira história de Anderson Varejão na NBA se deu antes mesmo do pivô entrar para a liga. Um mico daqueles, bem na hora do draft. A câmera o que fazia? Quando iam fazer uma escolha, parece que eles já meio que sabiam, a câmera ia pro jogador que ia ser escolhido naquela hora. Então na hora que foi pro Lakers, a câmera veio assim, ó, na minha frente, meu agente americano na frente, ele virou, falou assim, ó, eles ligaram hoje cedo, falaram que tinham grande chance de escolher, então é você, não sei o quê, papapá, me deu um abraço ali, virei, abracei meus agentes do Brasil, não sei o quê, como se, né, eu fosse ser escolhido, aí fala, né, o 2004 draft, o Los Angeles Lakers, Sasha Vujacic, estava sentado atrás de mim, a câmera estava nele, não estava em mim. Anderson acabou sendo escolhido pelo Orlando Magic, abrindo a segunda rodada do draft. Mas o time da Flórida trocou o brasileiro com o Cleveland Cavaliers um mês depois. Varejão foi parar uma franquia que nunca havia chegado às finais, mas que um ano antes tinha tirado a sorte grande. With the first pick, the Cleveland Cavaliers select LeBron James. Enquanto LeBron, em sua segunda temporada, monopolizava as atenções, Anderson aos poucos mostrava por que não era o típico calouro da NBA. Com 21 anos, já tinha 5 temporadas como profissional e conquistado títulos nacionais no Brasil e na Espanha, além de uma Euroliga. A tenacidade na defesa e a entrega ao time lhe valeram o apelido de Wild Thing, ou Coisa Selvagem. A conexão com a torcida foi imediata. Varejão se tornou um dos jogadores mais adorados em Cleveland. If you haven't seen this young man from Brazil, Anderson Varejão, if you like energy and activity, you're gonna love Varejão. E o cabelo? Ainda tinha o cabelo. Marca registrada do brasileiro que acabou adotada pelos fãs e virou uma tradição em Cleveland desde a primeira noite das perucas. Entrei, desci, chegando aqui no comando de cena, todo mundo de peruca. A galera, eu ia olhando peruca. Eu falei, cara, hoje vai ser complicado eu focar nesse jogo, porque todo mundo de peruca e tal. Mas, cara, foi uma sensação diferente, estranha no início. Parecia que eu estava olhando no espelho o tempo inteiro. A partir da segunda temporada de Anderson na Liga, os Cavs foram aos playoffs por 5 anos seguidos, chegando inclusive às finais de 2007, quando foram varridos pelo San Antonio Spurs, de Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili. The San Antonio Spurs are NBA champions once again, their 4th title in 9 years. Na temporada 2009 e 2010, Anderson foi eleito para o segundo time de defesa da NBA, além de terminar em terceiro na votação para o prêmio de melhor sexto homem. Mas depois de uma eliminação nos playoffs, LeBron James decidiu trocar a fria Cleveland pela ensolarada Miami. Subitamente, os Cavs deixavam de ser candidatos ao título para frequentar a loteria do draft nas 4 temporadas seguintes. Final de NBA, playoffs, os anos de renovação do time também, foram muitos altos e baixos, né? Temporadas fantásticas, temporadas não tão boas, mas que eu entendo que era tudo parte do processo de renovação para voltar a ter um time bacana de novo. E isso aconteceu em 2014, quando o LeBron James, depois de 2 títulos com Miami, decidiu voltar para casa. Lá estava Anderson Varejão, agora um veterano respeitado por toda a liga. Só que a ruptura do tendão de Aquiles em dezembro daquele ano privaria Anderson do restante da temporada.
8 anos depois de perderem para os Spurs, os Cavs chegavam novamente às finais, mas acabariam derrotados pelo Golden State Warriors. And the dream season is now complete. The Golden State Warriors are the 2015 NBA champions. Their first title in 40 years. De volta às quadras, Anderson começou a temporada seguinte ainda com os Cavs, mas foi trocado com o Portland e depois liberado pelo time do Oregon. Aceitou então a oferta dos Warriors, algozes na decisão anterior que tinha um outro brasileiro, Leandrinho. Nunca imaginei que isso fosse acontecer, apesar de a gente ter se jogado várias vezes um contra o outro. Então foi muito bom, foi um momento especial, é uma coisa que eu vou guardar para mim para sempre. Surgiram algumas propostas, alguns times, e eu achei que no momento o time mais certo para mim seria o Golden State Warriors, e foi para onde eu fui. Varejão disputou 22 jogos com o Golden State no restante da temporada e 17 nos playoffs, incluindo 6 nas finais contra o seu antigo time, o Cleveland Cavaliers. Mas os Warriors, que quebraram o histórico recorde de vitórias dos Bulls na temporada regular, se tornariam o primeiro time a desperdiçar uma vantagem de 3-1 numa decisão de título. Os Cavs finalmente eram os campeões da NBA e sem Anderson Varejão. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Cleveland! This is for you! O ala pivô acabou saindo dos Warriors no meio da temporada seguinte, quando o time chegaria novamente às finais contra Cleveland. Dessa vez, The Warriors. E Anderson, que fez parte daquele elenco, finalmente alcançou o tão sonhado título da NBA. Não só estava com eles nesse ano, como o ano anterior, então recebi mensagens, né, não só de texto, como vídeos, né, de alguns jogadores do Warriors, principais jogadores principalmente, que eu deveria de aceitar o anel, que eu fazia parte da equipe, que eu acabei, né, até o Coach Kerr fez um vídeo, né, staff, pessoal, então eu aceitei o anel e guardo com muito carinho, tá no meu cofre lá em casa, bonitinho. Hey Andy, congrats on receiving your championship ring. Nobody deserves it more than you. You did so much for our team over the last couple of years, both on and off the floor. Your energy, your enthusiasm. Well deserved on championship ring, you deserve it, you know, just like we do. You're with us there in 2016, fought through all the tough times. We're there with us through the great times. We miss you out here, miss taking your money in poker, and congratulations again. Your time here with the Warriors was unbelievable. You know, a lot of highs, a lot of great experiences, and the energy that you brought every single day to practice, to games, to the locker room was invaluable. So I'm glad you got something to show for it, and hope all is well. Viva Brazil! Após uma passagem vitoriosa pelo basquete brasileiro, Anderson retornou a Cleveland no final da temporada passada para seus últimos 5 jogos na NBA, exatamente onde tudo começou. Varejão was in there on the play. Andy got a little block that time. O carinho, né, do torcedor de Cleveland, dos fãs, das pessoas em Cleveland, esse reconhecimento até hoje, tudo isso é bacana. Eu tenho um carinho muito grande por todos eles, por tudo que eles fizeram por mim desde o início, né? Eu sou um apaixonado por essa cidade, é por isso que eu moro aqui até hoje. Sou um torcedor do Cavs também, então só tenho a agradecer todos esses anos que eu passei aqui. 2 anos depois da chegada de Anderson Varejão, outro brasileiro entrou para a liga. Marquinhos, então com 22 anos, foi escolhido na segunda rodada do draft pelo New Orleans Hornets. Foram 2 temporadas com o time, totalizando 26 jogos. Trocado com o Memphis, Marquinhos foi dispensado e chegou a receber outras ofertas para retornar à NBA, mas preferiu ficar no Brasil. O ala teve vitoriosa trajetória no Flamengo, conquistando uma Copa Intercontinental, uma Liga das Américas e 6 campeonatos nacionais. Here's Marquinhos, who's had a good ball game for Flamengo, their best player by far, and this one goes down. Em 2012, mais um brasileiro teria uma curta passagem pela liga. Fabrício Melo, depois de 2 anos de destaque na Universidade de Syracuse, foi escolhido pelo Boston Celtics na 22ª posição do draft. A experiência durou apenas 6 jogos, e Fábio Melo, como era conhecido pelos americanos, passou mais tempo na Liga de Desenvolvimento do que na NBA. No ano seguinte,
Acabou sendo trocado com os Grizzlies e depois dispensado pelo time de Memphis, retornando ao basquete brasileiro. Approaching 6 minutes to go and a block by Fab Melo. Ball goes right to Kennedy though, and it's Baines. Baines goes inside. Double team. To Henry Sims, double team. Shot is up and blocked by Fab. And another block, and it's 11 blocks down for Fab. Aos 26 anos, Fábio Melo, à época sem clube, foi encontrado sem vida, na casa da mãe, em Juiz de Fora, Minas Gerais. A morte, de causas naturais, chocou a todos que conheciam o gentil gigante de 2,13 metros de altura.